boas-vindas ao Assina Embaixo, um podcast da G4Sign. G4Sign, a maior empresa de assinatura eletrônica do país e a única que tem integração com o governo para validar sua assinatura via G4Sign Score. Bom, hoje a gente está aqui hoje com a Janaína Salles, a nossa supervisora de vendas da G4Sign. Prazer te ter aqui como co-host, Jana. E hoje o nosso convidado é um convidado muito especial. A gente está aqui com o Alex Vieira. O Alex Vieira, ele trabalha com TI, liderou projetos e equipes em locais como o Sírio-Libanês, o United Health Group, a Redditor, e hoje ele é CEO do HCore. Ele trabalha aí na parte de tecnologia do HCore como CEO. Prazer, Alex, prazer te conhecer, prazer, obrigado por ter vindo hoje. Bom, quer contar um pouquinho aí sobre o HCore, como você está atuando nele, para a gente começar? Claro, o prazer é todo meu, né? Obrigado pelo convite. Hoje no HCore a gente vem trabalhando a transformação digital da empresa como um todo, né? O HCore é uma empresa, é um hospital aqui em São Paulo, que acaba tendo uma repercussão muito grande pelo histórico em cardiologia. Mas hoje o HCore ele vem se transformando também no seu modo de entrar dentro do mercado de saúde como um todo. Hoje o HCore ele vem trabalhando fortemente, não só na cardiologia, mas também em ortopedia, em oncologia. E isso vem fazendo com que o HCore venha transformando o seu modo de atuação com os pacientes. Hoje a gente tem um foco muito grande em oferecer o melhor cuidado ao paciente. É algo que vem do histórico, já até pelo hospital ser muito próximo do paciente, né? Todos os pacientes que passam pelo HCore trazem esse sentimento do atendimento personalizado, que é algo que a gente tem como cultura dentro da empresa. E como ir amarrando esses dois mundos, né? Porque quando você vem trabalhando em cima dessa personalização, você acaba falando de um distanciamento digital, né? É algo muito manual. E isso foi o paradigma que a gente foi tentando quebrar nesses últimos 2 anos que eu estou trabalhando no HCore. Nesses últimos 2 anos, a ideia era realmente transformar digitalmente a empresa. E essa transformação, ela vem justamente para que a gente possa unir o digital com o humano, né? E aí aquele, né, tem aquele meme que sempre o pessoal fala, ser mais high-touch, menos high-tech. Então a gente está tentando fazer essa junção para ser prazeroso para o nosso dia a dia, né? Tanto para o profissional de saúde quanto acolhedor para o nosso paciente que vem em um momento de vulnerabilidade, né? Show, legal. E um aviso importante que eu quero dar antes de a gente começar a discutir um pouco mais sobre tecnologia, a gente vai falar um pouco aqui sobre os acontecimentos dos últimos anos, a pandemia. A gente vai falar hoje, e o objetivo é falar sobre os desafios tecnológicos, mas de forma alguma a gente está alheio ao que aconteceu, né? Então é importante a gente salientar aqui meus pêsames e eu acredito que de todo o HCore, de toda a G4Sign, de pessoas que passaram e perderam entes queridos nessas 672 mil mortes marcadas hoje, né? Então, meus pêsames, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como foi o efeito da pandemia no Brasil e pro HCore, mas de forma muito respeitosa, entendendo ali a dor de todos, né? Tentando compreender. Bom, legal. E vamos depois do meu comentário aí, uma pergunta importante, né, Jana, antes da gente entrar em como tudo se conecta. Como que você vê, e eu acho que é uma pergunta que todo mundo se faz e todo mundo faz, mas vamos pegar o HCore em específico. Como o HCore se vê hoje nesse momento pós-pandemia? Porque você tem ali um momento pandemia onde é inquestionável que todo mundo teve que se modernizar, se digitalizar, né? A gente vê isso em vendas, né, Jana, na G4Sign, ali foi uma loucura, né? Crescimento, assim, surreal. Surreal, porque a G4Sign é uma empresa que ajuda na eficiência, quando a gente fala em eficiência operacional e de custo, então a gente cresceu muito. Mas vamos pegar alguém que foi o centro dessa situação, né? Vamos pegar o HCore. Eu imagino que todos os hospitais lotaram, né? A gente viu, foi altamente televisionado. Mas como que foi o HCore, o pré e o pós? Porque é engraçado, né? Na hora que... no pré, enquanto está acontecendo, aquela coisa, telemedicina, faz, sabe? E a gente precisa diminuir o contato físico para conseguir atender e tal. E agora o pós, né? Muita gente pegou Covid é uma doença que tem impacto cardiológico nas pessoas, né? Na maioria das pessoas. Então, como que foi isso
durante e no pós. Você consegue explicar pra gente mais ou menos como é que foi? Imagino que tenha sido, nossa, impossível, né? Super difícil. Eu atuo no mercado de saúde há 20 anos, né? Trabalho na área da saúde. E a gente vem acompanhando como a gente tem sazonalidades, né, de doenças, mas o Covid ele teve uma complexidade muito maior que todo mundo pode acompanhar e vem tendo ainda, né? A gente vem agora colhendo problemas que o Covid não só impactou na saúde, mas em todo o processo de saúde dos hospitais, das clínicas, saúde suplementar. Então, o Covid ele impactou diretamente em diversas frentes. No panorama geral, né? Eu não sei nem se eu tô viajando ou tô falando uma informação correta. Eu vi que em 2021 a expectativa de vida do brasileiro diminuiu por conta do Covid, né? Mas aí vai muito em cima do número, né, de mortes que teve. Entendi. Então, você teve, como você colocou aí, 672 mil mortes, né? Isso influencia diretamente no tempo de vida de todas as pessoas. Mas o que eu vejo, cara, é que, no geral, né, a pandemia, ela acelerou muitos processos de tecnologia. Uhum. E nessa aceleração, não significa que foram coisas que não existiam. Né? A gente trabalha com telemedicina, para você ter uma ideia, desde 2012. Né? Em 2012, as empresas já começaram a trabalhar com telemedicina, começaram a trabalhar com teleatendimento. Era um movimento que já ocorria, né? Já vinha ocorrendo. Exato. Mas não tinha tanta necessidade como hoje, né? Exato, isso aí. E aí o que aconteceu? Com esse distanciamento obrigatório pela Covid, a gente acabou tendo que começar a criar alguns subterfúgios para você começar a atender o paciente, né, à distância e não misturar o mesmo paciente. Para você ter uma ideia, o HCOR ele acabou se transformando em 2 hospitais na época da pandemia. Nós tivemos que dividir o hospital em 2 frentes, dentro do mesmo prédio, para não misturar pacientes com Covid e pacientes sem Covid. E aí o que aconteceu? Esse paciente sem Covid parou de ir no hospital. Porque ele ficou com medo de pegar Covid, então ele ficava em casa. Como que eu atendo? Como que eu dou continuidade ao atendimento de um paciente crônico? Paciente oncológico, que precisa ir constantemente ao seu atendimento, só que ele é um paciente totalmente vulnerável para poder pegar qualquer doença. Imagina o Covid. Né? Então, aí, como que você avança? Né? Então, tecnologicamente, você tem que começar a criar alguns artefatos para que você consiga manter a qualidade de atendimento desses pacientes e ainda assim manter o mínimo de restrição para que ele não fique vulnerável, né? Então a pandemia ela acelerou esses processos. E vocês utilizaram, como todo mundo está se utilizando, de tecnologias de transformação digital, né? Eu acho que a essência é essa. Como você monta, e me corrija se eu estiver falando besteira, como você monta equipes ágeis que entregam valor e um MVP muito rápido, e você acompanha projetos de alta complexidade que mudam de direção muito rápido, e aí que você entrou. Aí que você entra, né? Como é que foi essa... Eu cheguei no HCOR, eu fui pro HCOR na pandemia. No olho do furacão, né? Na empresa que eu estava anterior, nós fizemos um trabalho de início de pandemia. Então, como começou a fazer a pandemia, vamos começar a liberar o planejamento todo de atendimento via teleatendimento. Então, nós colocamos em 2 semanas o atendimento via vídeo dentro do aplicativo do paciente. O paciente já podia se comunicar com o médico, a gente começou a viabilizar isso. Nesse meio do caminho, eu recebi uma proposta para ir para o HCOR para fazer a transformação digital da empresa. E aí você chega num desafio que é um ambiente totalmente conturbado na área da saúde, que era o Covid, né? É o Covid ainda, mas agora a gente aprendeu um pouco mais a trabalhar, né, dentro de todo esse tumulto, e ainda assim tem que promover a transformação digital. O HCOR, como eu disse no início, era um hospital que ele não tinha uma cultura digital. Então a minha missão era criar essa cultura digital e ainda assim transformar os processos para que a gente pudesse dar uma maior comodidade aos nossos pacientes. Isso muito rápido, né? Exatamente. Acontecendo. Então, em 1 ano e meio, nós fizemos todo o processo de transformação digital da empresa, transformação de cultura digital, começamos a implementar modelos de cultura digital dentro da instituição para os colaboradores e começamos também a fazer esse alinhamento com os nossos pacientes. Hoje a gente tem um pensamento totalmente diferente com relação a como a gente trabalha essa aproximação. Então nós lançamos o nosso aplicativo, nós lançamos o contato do paciente com a empresa
pelo próprio aplicativo. Então comecei a diminuir os contatos via telefone, eu comecei a diminuir os contatos que o paciente tinha que ir presencial para poder fazer um agendamento, e tudo isso ele começou a interagir pelo seu aplicativo. Então o atendimento do paciente passou a ser unilateral. Então hoje a gente fala que o atendimento do paciente no HCOR é um atendimento 360, onde a informação vem do profissional de saúde, vem do profissional administrativo, vem da área de tecnologia e principalmente do próprio paciente. Então a gente começa a olhar o paciente não só numa visão cliente, mas sim numa visão onde ele faz parte do seu próprio cuidado. Legal. E Jana, deixa eu fazer uma pergunta aí. DeForSign. Eu entrei também na DeForSign ali no meio da pandemia, né? No meio pro fim, né? Na segunda onda, aquela onda que tiveram mais perdas diárias, um período muito triste. E Jana, como é que... Porque a gente teve muita procura, eu sei que teve, mas de novo eu peguei o meio disso, de muitas empresas acionando a DeForSign e falando, olha, a gente não pode mais usar papel. Papel é muito vulnerável para a saúde dos interessados aqui. Como é que foi, Jana? Como que o pessoal ali de vendas abordava a galera? Qual que eram os pontos ali que a gente falava, pô, com a DeForSign você não precisa nem fazer GED, né? Não sei se o HCOR teve GED, que é digitalização de documento e tudo mais. Tudo pode correr de forma digital. Como é que foi esse ali para vendas, Jana? Antes da pandemia, a gente tinha uma grande necessidade de provar para as pessoas que assinar um documento eletronicamente, digitalmente, tem validade jurídica. As pessoas não tinham essa informação. Aí veio a pandemia. E aí veio a necessidade, assim, que não tinha como. As pessoas não querem mais sair, né? Como você falou. Não queriam. Pacientes de oncologia ali, eles não queriam ir para o hospital, né? E aí a galera veio buscar a gente, assim, querendo o serviço para ontem. E a gente correndo atrás para atender todo mundo, porque foi uma loucura, assim, aumentando a equipe, treinando novos vendedores. O crescimento, né? Isso foi, assim, foi bem surreal. E a aceitação foi muito mais fácil para a gente finalizar uma venda, por exemplo. Isso é interessante, né? Porque eu acho que a mudança tecnológica, ela quebra paradigmas e costuma-se não ter mais volta, né? E para a DeForSign, de novo, a DeForSign é uma empresa de eficiência, né? Vou te trazer eficiência financeira e eu vou te trazer eficiência em burocracia, em processo. Agora, o HCOR, o que ele teve que fazer olhando para isso, né? Putz, uma transformação digital não é algo simples, né? Ela envolve muito mais que um ponto. Ela envolve vários novos fornecedores, novos processos. Como você deu exemplo, eu preciso treinar minha equipe interna e treinar meus clientes. Né? Isso não está na cabeça de todo mundo. O que vocês tiveram que adequar, tanto internamente quanto com os clientes, para essa transformação digital ocorrer com sucesso, né? Porque isso é complicado. Pensa bem, a gente, Jana, a gente é tudo digital. A DeForSign é tudo digital. A DeForSign é tudo digital, tudo na nuvem. A DeForSign é uma empresa que nasceu 100% na nuvem. Né? Então, pra gente, é muito flexível. Pro HCOR, como que foi isso? Treinar os dois lados, tem que olhar para os dois lados. Porque uma coisa é o Alex ter esse mindset de transformação digital. Outra coisa é a gente mudar funcionários que estavam acostumados em, sei lá, ter um servidor local ou receber papel do cliente. Como é que foi isso? Como é que foi isso também para o cliente? Eu gosto de fazer uma analogia quando sua mãe te chama, sua mãe ou sua avó te chama para poder... Filho, eu preciso mandar um e-mail aqui, preciso fazer uma interação, fazer um cadastro em alguma loja, e você vai ensinar ela, e ela tem aquela dificuldade para poder executar aquilo, né? Porque não fez parte da realidade da história dela. Ela aprendeu aquilo depois de muitos anos. Então ela tem uma certa dificuldade. Ela precisa ter uma diferente, exatamente. Né? Aí você pega uma criança... Esses dias eu estava no restaurante, olhei para o lado, tinha um casal com 2 filhos, a menina devia ter, sei lá, uns 2 anos, com um tablet na mão, caía a mensagem, ela já jogava para cima. Imagino que ninguém ensinou isso para ela. Antigamente a gente tinha aula de educação computacional, era um negócio assim. Informática, a gente tinha aula no colégio. Hoje em dia não precisa mais. Não existe isso. Hoje a criança nasce querendo dar zoom na imagem da revista, né? Exatamente. É um negócio doido. E eu acho que até a gente mesmo, né? Você pega um livro para ler, às vezes você quer pesquisar alguma coisa, podia ter um pesquisar aqui. Né? Tem um Ctrl F aqui. Exato. E aí, foi mais ou menos nesse sentido, né? Uma empresa que ela já era muito... tinha uma marca muito forte,
né? Tem uma marca muito forte, o HCor está entre as marcas de saúde mais reconhecidas do país. E como que você faz uma transformação digital, né? Nesse momento? Então a gente foi trabalhando principalmente a cultura das pessoas internamente, para que elas pudessem receber essa tecnologia, para que a gente pudesse começar a implementar os modelos de tecnologia. Houveram treinamentos, feedbacks. E desculpa a curiosidade, quem foi resistente? Porque a gente vê, eu também trabalhei em algumas empresas multinacionais e tudo mais, e sempre tem aquela pessoa resistente, que você fala, vou transformar digitalmente, ele te olha e fala, você está fazendo besteira. Foi diferente a vida inteira. Ou foi mais fácil na pandemia? Não foi. Né? É complexo a transformação digital na área da saúde. Né? A área da saúde ela tem muitas variáveis que a gente não consegue controlar, né? Que é o paciente. Né? O paciente na frente do médico, na frente do enfermeiro, ele vai passar por diversas situações que são principais ao você utilizar um computador, a você preencher um prontuário eletrônico. Então, tudo isso precisa ser maleável, né? Você tem que trabalhar o profissional para que ele tenha essa maleabilidade de, putz, eu não consigo atender esse paciente que está tendo uma parada cardíaca agora, parar, ir lá e lançar algo que eu estou colocando nele, né? Então, eu preciso ter essa maleabilidade e o profissional precisa entender que transformação digital não é fazer tudo digital na hora. Você pode fazer daqui a pouco. Você pode ter um momento que você vai lá, vai passar as informações para o sistema com tranquilidade. E tudo isso foi uma mudança... Tem um período transitório ali, né? Exato. Então, nós atuamos não só na transformação digital da empresa, como infraestrutura, que a gente teve que fazer investimentos grandes, né, na casa de quase 30 milhões, só para fazer transformação de infraestrutura, de redes, servidores, data centers, mas também uma transformação digital cultural. Então a gente começou a trabalhar com grupos dentro da empresa, não para treinamento de sistema, treinamento de uma nova ferramenta, mas sim criar o conceito para as pessoas. Então a gente entender como isso agrega valor, né? Eu acho que a dificuldade das pessoas que não têm essa aderência com a tecnologia é essa. O que eu vou fazer desse jeito se desse funciona? Né? Exatamente. Então nós a facilidade, né, de passar porque pra gente ainda é natural. A gente entende. Que a gente de tablet e tudo mais. Alguém que tem uma função mais tradicional tem que falar, pô, agora os caras querem que eu vá digitar no computador, eu tô aqui cuidando do paciente, os caras agora querem que eu digite no computador, meu Deus, e agora, né? A área médica é muito complexa, né? Então o médico, ele cria uma certa resistência na implementação de tecnologia, porque ele já tem um modelo, o modus operandi dele, né? Eu falo isso por experiência própria, né? Quando eu estou atendendo os meus pacientes, eu vejo, eu estou atendendo o paciente aqui, eu não quero ficar olhando para o computador. Eu quero estar atendendo o paciente, eu quero dar atenção para ele. Porque o paciente não foi lá porque ele quer. Ele está indo lá porque ele está com algum problema. Então ele precisa de uma atenção. Então a gente também tem que ter essa maleabilidade do lado da tecnologia para que a gente não imponha algo que realmente não vai fazer sentido para o médico naquele momento. E aí é muito comum, né? A gente vai fazer algum modelo de transformação digital, a gente coloca a culpa, isso no chapéu de TI. Né? O médico é resistente pra caramba, não quer fazer os negócios ali, né? Tem que ficar enchendo o saco. Mas na verdade não é, ele quer fazer, só que ele precisa fazer de um jeito que seja usual para ele naquele momento. E essa transformação tem que estar muito aliada a isso. Tem uma boa convergência ali. Exato, eu não posso impor, tem que ser algo que faça sentido para as duas partes. E é o que a transformação digital propõe a ser. Né? A transformação digital não é mudar a sua cabeça, é facilitar o seu dia a dia, né, colocando tecnologia, colocando novos processos, colocando novos modelos mentais para que a gente chegue num resultado melhor através de um processo que já existia. E aí você comentou sobre a questão da assinatura digital. Né? E a assinatura eletrônica, ela para a gente está sendo muito importante. Por quê? Hoje, o mercado de saúde ele vem passando por um desabastecimento financeiro, vamos falar assim. Pós-pandemia. É porque eu imagino que os principais fontes de renda do mercado, e a gente tudo tem que ter renda, né? Porque se o HCor não tem renda, o HCor fecha, né? Exatamente. Tudo tem que ter renda. Eu imagino que isso deve ter balançado muito as contas, né? Principalmente porque os procedimentos que deveriam ser mais rentáveis, eles devem ter sido pausados todos, não? Exato, porque o que acontece? Os hospitais, no geral,
eles acabam trabalhando na alta complexidade, que é o paciente pós-cirúrgico, é o paciente que tem uma doença crônica, que tem um acompanhamento. O que aconteceu? Durante a pandemia, esse paciente saiu do hospital, né, e o hospital foi tomado por pacientes emergenciais de Covid. Quando eu coloquei muitos pacientes de Covid para dentro do hospital, ele manteve uma receita. No entanto, ele precisou que eu contratasse muitos colaboradores. Então, eu precisei aumentar meu quadro de funcionários, eu precisei aumentar quadro de médicos, quadro de enfermeiros, quadro de farmacêuticos. Só que agora esse paciente Covid foi embora. Só que esses colaboradores continuam dentro da empresa. E agora, né? Como eficiência. Exato, eu preciso que esse paciente, que era o paciente crônico, paciente de cirurgia, volte para dentro do hospital para que eu possa equilibrar novamente as contas. Né? E dentro deste processo de reabastecimento, as pessoas estão voltando agora. Então a gente precisa começar a olhar para os custos internos, ver o que a gente consegue operacionalmente diminuir para que a gente crie essa balança. Né? E eu tenho feito um estudo recente com relação à impressão que nós fazemos dentro do hospital e o número é gigantesco. O valor é muito alto. Né? Então eu venho trabalhando fortemente a diminuição de impressão dentro da instituição. Então eu diminuo o outsourcing, eu diminuo a impressão e tudo isso eu preciso trazer uma nova tecnologia para poder apoiar esse processo. Né? E a assinatura eletrônica, ela vem apoiando nessa diminuição. O que a gente vem enfrentando, e aí até jogando a bola para vocês, né? A gente vem enfrentando alguns questionamentos jurídicos com relação à validade dessa assinatura. Né? O quanto realmente eu posso utilizar a assinatura em processos onde eu tenho de entregar uma receita para o meu paciente, onde que eu posso entregar uma assinatura de uma alta de paciente. Né? Como que isso funciona? Qual é a elegibilidade real de eu ter uma assinatura eletrônica? Jana, você quer começar eu dou continuidade? Bora. O pessoal de vendas usa bem isso, né? Porque é importante. Sim. Porque é importante quem está contratando saber até onde pode chegar com isso. Né? Eu posso, sei lá, eu posso fazer um contrato com outros 3 países usando assinatura eletrônica. Opa, peraí que isso aí é mais complexo. Mas rotineiramente a assinatura eletrônica resolve muita coisa. Sim, né? Dá uma pincelada pra gente, Jana. Rapidamente aqui. A assinatura eletrônica ela tem níveis, né, de autenticação. Então, simples, avançada, enfim. E para o médico me dá um receituário. Ele vai assinar um documento eletronicamente. Só que ele precisa comprovar que ele é médico, que ele tem o doutorado, que ele é ele, né? Que ele é ele. E ele tem o certificado digital dele que comprova isso. E aí ele vai, autentica aquela receita, aquele receituário que ele está passando para mim, não sei o termo, receituário? Receituário, e autentica com o certificado digital dele. Isso já é o bastante para levar na farmácia. Já é o bastante para eu ir na farmácia e comprar o remédio que é controlado. A gente tem um validador, né, que a farmácia pode verificar a autenticidade daquele documento que está sendo apresentado e tendo ok, todos os trâmites ali de receituário, por exemplo, podem ocorrer corretamente. A gente tem muitos casos na especialidade de psiquiatria. Sim. Que precisa passar por uma consulta e precisa de um remédio controlado. Então a gente atende bastante. Dando um pouco mais de força para a explicação da Jana, em 2001 foi aprovada uma MP, uma medida provisória que ela abria o entendimento para se aceitar acordos que fossem feitos de forma eletrônica, né? E essa MP foi reforçada em 2006. Então é engraçado, a gente está falando de assinatura eletrônica em 2022, quando a MP que dá apoio para esse processo foi criada em 2001 e reforçada em 2006. Não lembro exatamente o número da MP, mas está no site da DeForSign, inclusive, o porquê que a assinatura eletrônica tem validade. E aí você tem formas, né? Nesses casos de controle extremo de documentos, né? Onde eu preciso ter uma certificação específica de quem está do outro lado, fazendo uma receita, um prontuário, uma indicação de exame, só é aceito com certificados digitais, né? O médico tem lá o CPF dele, eu acho que é por CPF, né, Jana? Que o médico usa, eu não sei. É uma assinatura digital mesmo. Isso, tem uma assinatura eletrônica vinculada ao CRM. Isso, é vinculado ao CRM. Deve ser alguma específica, eu também não sei a peculiaridade no caso médico, né?
E aí o médico ele consegue usar esse certificado para fazer uma assinatura digital, validada aí pelo IT, né? Nosso órgão regulador de assinaturas eletrônicas do Brasil. Inclusive o IT tem o próprio validador dele. E aí, no caso médico, tem que se usar com certificados, né? Vinculados ao CRM. Agora, para qualquer, por exemplo, o HCore, ele quer melhorar o processo de contratação de funcionários. Quantos funcionários tem o HCore hoje? Hoje nós estamos com 3.500 funcionários diretos, CLT, fora os PJs, então a gente está em torno aí de quase 5.000 colaboradores. 5.000 colaboradores. Imagina que para cada um desses 5.000 ele tem que imprimir 20 folhas com 3 vias, né? Estou falando 60 folhas, e tem que assinar, e tem que armazenar, e tem que guardar. Para esse caso, então estou saindo da parte médica e indo para uma parte mais civil da coisa. Né? Para esses casos, por exemplo, você pode fazer tudo digitalmente e não necessariamente você precisa do certificado. Sim. Por quê? Devido a essas MPs que foram criadas no Brasil, essas MPs elas garantem que qualquer acordo firmado, se ele consegue ser provado e auditado, ele tem força jurídica. E aí que entra o nosso ponto de autenticação. Um ponto de autenticação na DeForSign é a assinatura por certificado. A DeForSign está usando seu certificado para assinar um documento e garantindo que você é você. Isso é um ponto. A gente tem outros 13 pontos. Um dos pontos que eu falei aqui no começo é um ponto que está sendo super usado. A DeForSign é a única empresa que, com inteligência artificial, lê a base governamental. E o que isso quer dizer? A gente tem um ponto de autenticação que é a selfie, né? A selfie, então, não tem certificado, só o e-mail eu acho muito inseguro. Eu quero que essa pessoa assine com a selfie. Quando a pessoa vai assinar com a selfie, a gente tem uma opção de verificar nas bases governamentais. Olha que legal, a gente usa inteligência artificial para ver o documento, para achar os documentos da pessoa no governo que tirou a selfie. A gente faz por reconhecimento, inteligência artificial no reconhecimento facial entre a imagem da DeForSign e as imagens das bases governamentais, se a pessoa está viva, se o documento é legítimo, se as coisas estão batendo, e aí a gente faz a assinatura. E você traz uma força muito grande para a sua assinatura eletrônica, para o seu documento, você traz uma força muito grande e você não precisa necessariamente de um certificado para isso. Eu já ouvi pessoas dizer, eu passei no convênio da pessoa Passou. Não teve um sistema que... Não teve um sistema de... Cara, passou no nome do outro, né? Isso, passou no nome do outro. Cara, como que a DeForSign ajuda em fraude no sistema de saúde, né? Como que a DeForSign garante? Seu contrato não tá batendo com quem passou. A gente tá com amiguinho, imagem. Você não é esse aqui. A gente... Não, isso sai. Mas aí como que você faz isso? Na assinatura via tablet ou pelo próprio celular do... Isso é bem legal, quando você vai assinar, você pode falar, Bruno e o Alex e a Janaína vão assinar pela DeForSign. O Bruno vai assinar de uma forma, a Janaína vai assinar de outra. O Alex vai assinar com vídeo selfie com autenticação governamental, né? O que acontece? Você vai receber um link no seu e-mail, você vai clicar no link e vai falar, assina aqui seu documento, você clica em assinar e ele traz um QR Code. Um QR Code para você ler com o seu celular e aí ele já abre tudo no seu celular. Entendi. E aí o seu celular sincronizado com o seu navegador, ele vai capturar a sua imagem, né? Ele tem algumas validações de livre, né? Se você está vivo e tudo mais. Capturou tudo. Ele fecha, o celular fecha, fala, obrigado, aqui já foi tudo completado. Em tempo real, volta para o seu navegador, o navegador faz todo o processo ali de esteira de validação, de bater em base governamental e fala, opa, sua assinatura está válida. Cara, você falou aí que ele valida se o cara tá vivo, né? Eu tava pensando aqui que o cara vai validar o cara tá morto. Não, mas, cara, é terrível, porque assim... O cara inventa cada uma, né? Pra poder fraudar. Cara, e tem casos, e a DeForSign fica ativamente... É muito engraçado, né? Que a DeForSign não é só você, assinei aqui, assinei ali, tá tudo bem. Não, cara, a gente monitora, assim, de uma forma absurda, possíveis fraudes em pontos de autenticação de assinatura dos nossos clientes. Então, assim, a gente mostra informação ali. Você pega a geolocalização da assinatura? Pega tudo. Obviamente que isso vai depender da permissão do... Sim, do cara liberar ali no celular dele. Exato, ele recebe uma notificação que a gente faz a localização por conta da LGPD e o cara pode permitir ou não. Se eles permitem, e assim, 99% permite, a gente
anexa a geolocalização com um link, inclusive, no documento final. E aí, por exemplo, se o cara não... A validação de liveness ela não foi eficiente, ou se o rosto dele não está batendo com os documentos de base governamentais por N motivos, a gente informa, ó, você pode finalizar esse documento, quem é o dono do documento, mas a informação não está batendo do seu signatário. Então, existe todo esse processo que também dá apoio a documentos os mais comuns, não como de médicos. Aqui de médico é muito específico. Ainda o processo está muito fechado e eu acho que vai ser para sempre. Tem que ser fechado. Porque senão, sei lá, eu vou na farmácia e vou comprar 10 caixas de Rivotril. Sim, tem que... E esse é uma das dificuldades que a gente tem no dia a dia. Então, o que a gente vem trabalhando? A gente vem trabalhando basicamente nas partes administrativas. Então, se eu tenho uma comunicação entre o paciente e a recepção, então isso a gente já vem trabalhando com assinatura digital. Se eu tenho uma comunicação administrativa, como você colocou, do RH, recursos humanos, estou contratando um novo colaborador, esses documentos já são assinados digitalmente. Recentemente, a gente teve que passar para todos os colaboradores o termo da LGPD, né? Para todos os colaboradores assinarem. A gente já passou digitalmente para eles poderem fazer isso. Algo muito legal que é importante a gente citar também, na AdForSign você tem a opção do envio em lote. Então você consegue ter um banco... assino um documento só e assino um, e aquela assinatura vai para todas as folhas do lote, é isso? Você vai criar um banco de dados com os dados dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Exportar ali um CLS, SV. Entendi. Isso. E aí você manda para eles em lote e recebe esses documentos individualmente. E como você falou, tem a função também de cadastrar um pré-signatário. Vamos supor, o Alex é responsável por isso. Ele que tem que assinar também. Você envia em lote com você de pré-signatário. Então você já está assinado. Né? E aí é só o assinatura dos funcionários em lote, assim. E você também consegue assinar em lote. Entendi. Aí você tinha comentado também do GED, né? No início. Então, na área da saúde, a gente tem um processo de legado, né? Que são os prontuários antigos que a gente tem que ir obrigatoriamente digitalizando aquilo. Manter por 20 anos, né? Acho que a legislação de saúde do Brasil é 20 anos. E dentro da unidade a gente tem que manter durante 5 anos. Então, este período eu preciso digitalizar o meu passado. Só que o meu futuro eu não quero continuar imprimindo para poder digitalizar de novo. O custo é gigante. Eu trabalhei na DASA, Diagnósticos da América Brasil, do Andel Boni, da Lavoisier. Cara, a gente implementou um processo de GED, comprou umas máquinas gigantes da Philips que vieram, acho que da Holanda, que liam 1000 documentos por segundo. Nossa, pra gente e armazenar aquilo era gigante e as máquinas tomavam baita do espaço e tinha que ter todo um processo para levar o documento, chegar nas máquinas, digitalizar. Às vezes você pedia documento no meio do transporte, no meio do processo ali, dos envelopes ali, você pedia o documento. E hoje na AdForSign eu fico pensando, nossa senhora, a gente podia ter ido para outras... Se eu conhecesse a AdForSign nessa época, acho que a AdForSign estava nascendo quando eu era das... Mas nossa, gente, que isso? Eu lembro da gente calculando a quantidade de documento que conseguia ser digitalizado por minuto, para ver quantas máquinas que atendiam, umas máquinas milionárias, para fazer... Nossa senhora, era um trabalho. E aí é nessa pergunta que eu queria fazer para vocês também. Hoje, quando eu assino um documento digitalmente, para onde vai esse documento? Vocês têm um GED também já integrado? Sim. Que aí eu consigo acessar esses documentos que foram assinados digitalmente. Vamos lá. Vou um pouco de tecniquez, mas vou tentar simplificar. Eu, Alex, a gente se entende, né, Jana? Se você não entender, você para a gente, porque o pessoal tem que entender. Você fala, vocês estão muito técnicos. Beleza. Esses termos aí. Basicamente assim, seu documento fica armazenado na AdForSign, né? E aí, falando mais um pouco de LGPD, por exemplo, os clientes, isso é um problema muito grande, né? Porque cliente às vezes não tem noção do quão seguro a AdForSign se propõe a ser. Às vezes o cliente manda um chamado pra gente, meu documento tá com problema, arruma. Vamos falar, meu querido, eu não consigo, ninguém aqui da AdForSign consegue acessar seu documento. Seu documento, então, primeira coisa, o documento, depois que é assinado, ele fica na AdForSign. Né? E aí existem planos para proteger, que é o documento por 100 anos. Na AdForSign a gente tem plano para isso. Por padrão, a gente mantém o documento 5 anos no armazenamento standard, e aí depois de 5 anos, o documento continua armazenado, mas ele vai para modelos de Glacier. O que são Glacier, né? São documentos que eles ficam armazenados de forma mais fria, demora um pouco mais para você retomar eles, né? Durante 5 anos ele está numa estrutura do acesso imediato. E depois de 5 anos ele é um documento que ele vai ficar mais oneroso ser acessado. Talvez você tenha que esperar um pouco mais, receber no e-mail para conseguir acessar ele, mas todos os documentos são sempre armazenados pela AdForSign. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, que os documentos eles são criptografados no trânsito e são criptografados quando eles estão em repouso, né? Então, todos os documentos são criptografados, a gente tem uma chave de criptografia única, única para cada documento, onde o documento está criptografado e ninguém mais tem acesso, a não ser o dono daquela conta, né? E a forma como é armazenada as chaves é tudo criptografado, assim, basicamente, às vezes é meio chato o nosso atendimento, os clientes ficam até meio bravos. Eles falam, meu documento não está funcionando, porque às vezes manda documento corrompido e tal. O nosso Customer Experience sempre pede. Você pode mandar o documento para a gente fazer uma avaliação de qual pode ser o problema? E eles falam, pega aí. Impossível, não dá mais para pegar o documento. Não tem essa possibilidade. Só você. Então a gente armazena por anos, existem níveis de plano para o documento se manter latente. A gente também tem um procedimento de envio em massa dos documentos, né? E a gente tem API para fazer isso. Você fala, nossa, quero baixar, não quero ter para mim, todos os meus documentos não são de Forsign. Cara, a gente tem uma API, assim, uma API limitada, que você pode listar seus documentos e sair baixando em lote, assim. A gente tem um monte de monitoramento, nossa, tem de cliente que faz isso, baixando documento em lote, e a gente tem uma API, ela é uma API aberta, obviamente você consegue acessar ela a partir do momento que você tem suas credenciais de acesso vinculadas à sua conta. E você também pode fazer isso, assim, de Forsign, o dado é seu, a gente está te dando milhares de formas de acesso via API, via painel, abre um chamado com o Customer Experience, que o Customer Experience também resolve o seu problema, e o documento é seu, você tem acesso e a gente armazena também, né? E aí, a gente... Isso aqui é meio novidade, hein, gente? Se não puder falar, vocês me cortem aí. A gente tem armazenamento hoje nos Estados Unidos, no Brasil e, novidade, na China. A gente tem armazenamento na China por conta dessa polarização socioeconômica que está tendo no mundo. Tem muita empresa no Brasil, uma empresa da Ásia que veio para o Brasil que não pode botar informação nos Estados Unidos. E hoje a gente opera na China também, com os parceiros chineses ali, com nuvens chinesas, né? Então, também é de força. Nenhum outro concorrente nível mundo tem isso. Hoje no Brasil também. Mas no Brasil hoje os dados de saúde, eles também precisam ficar armazenados no Brasil. Sim. Desde que o paciente não assine um termo. Se ele assinar um termo que ele autoriza a armazenar fora do país, aí ok. Senão tem que ser armazenado dentro do país também. Exato. A gente tem financeiros também. Acho que os dados mais regulamentados no Brasil são financeiros e de saúde. Né, eu acho. Eu trabalhei nos dois mercados, era um problema, assim, a gente tinha que pensar bem como a gente ia resolver armazenamento e tráfego de dados. E de Forsign tem todo esse processo, né? O que resolve muito, assim, a gente tem clientes gigantes, então, citando aqui rapidamente, a gente tem FGV, que tem uma volumetria monstruosa com a gente tem Magazine Luiza, né? A gente tem a Huawei, empresa chinesa. Somos os únicos elegíveis a operar com empresas chinesas direto da China. Então a Huawei é nosso cliente, um parceiro muito estratégico nosso. Machado Meyer, nossa, assim, a gente tem um fluxo de dados intenso, assim, e gigante, por dia gigante, assim, um absurdo. É assustador. E todos esses dados também armazenados, eles podem ser baixados de forma segura, criptografados ali e de forma imediata. E assim, nunca houve disponibilidade de cliente não conseguir acessar os dados, isso nunca existiu. Obviamente, assim, o cliente perde a conta dele, perde o acesso do e-mail, perde a senha, perde tudo, assim, e fala, eu não consigo acessar. A gente fala, a gente também não. Aí a gente tem um problema. Então, de tamanha segurança, né? Então, sim, a gente armazena. Respondendo sua pergunta de forma super complexa, hein, Alex? A gente armazena. Foi quase um podcast a resposta. Quase só, Não, é porque é complexo. Putz, cara, quando a gente fala assim, como é a segurança de Forsign? Eu fico, não. Quando alguém me pergunta, eu escrevi um artigo já sobre a nossa segurança, quando alguém pergunta, como é a disponibilidade de segurança de Forsign? Eu fico, nossa. Senta que lá vem história. Brunão, o legal de você ter citado alguns cases de clientes que já estão dentro da casa é porque isso ajuda muito a gente numa negociação também. Ah, sim. Porque às vezes quem entra em contato com a gente é o cara lá responsável pelo departamento de compras. E ele não conhece tecnicamente para validar uma segurança de uma plataforma que ele está contratando. E aí eu entro com os cases das grandes empresas que a gente atende e que
com certeza a gente passou pela análise técnica e jurídica deles, entendeu? Sim. Então aí já é um passo a mais para ele, não, Assim, vou seguir com Os clientes essa são muito porque não vai legais. me dar problema com os outros departamentos. Ah, não, com certeza. A gente tem muito banco, a gente atende muito banco. E como a área da saúde, bancos eles são ultra auditáveis. Cicobi. Né? Exato, o banco fala pra mim, beleza, se eu tiver algum problema, como que eu audito vocês? E a gente tem toda a trilha de audição do nosso lado para auxiliar esses bancos, né? Agora falando em cliente, Alex, vamos voltar um pouco pra saúde. Como é que foi essa nova comunicação com os clientes? Porque, cara, eu imagino assim, que qual que deve ser a média de idade do público, de pacientes ali do HCore? Você tem uma ideia? Tem sim. Hoje a gente tem um estudo que a gente acompanha semanalmente, né? A gente tem uma variação na idade dos nossos pacientes. E para mim foi uma surpresa, porque eu sempre, tanto eu quanto internamente, a gente sempre teve a visão que o paciente do HCore era um paciente da melhor idade. Paciente 50 a mais. Uhum. Mas na verdade não. Não, o nosso maior público. Chocado, chocado também. O nosso maior público está entre 25 e 40 anos. Né? A maior massa de pacientes do HCore está nessa faixa de idade. E aí é onde a gente começou também a criar essa melhor comunicação com os nossos pacientes. A gente começou a enxergar como que eu me comunico melhor com este público. Né? Eu tenho que ter uma atenção para o meu público da melhor idade, eu tenho que ter uma atenção para o meu público mais jovem, mas esse público que me atende agora é o público que passou por todo o processo digital durante a vida dele, né? Que foi aprendendo, junto com o crescimento tecnológico, ele foi aprendendo isso. E isso agora virou uma exigência. Então ele quer que a gente tenha um atendimento personalizado pelo aplicativo, ele quer que a gente tenha um atendimento personalizado quando ele chega lá, ele não quer ficar... acho que todo mundo que já passou por algum hospital, teve alguma internação, né, deve ter ficado de saco cheio de... A enfermeira vem, qual é o seu nome? Né? Qual é não sei o quê? Nossa. Qual é o nome do seu pai? Aí você sai, vem a informação, qual é o seu nome? Pô, você não tem aí no seu sistema, né? Todas essas informações. Falei quando eu entrei. Já assinei 10 Deus. documentos falando a mesma coisa. Então é isso que a gente tem trabalhado, né? Melhorar este processo de admissão, esse processo da vida do paciente dentro do hospital. Então a gente tem tentado trabalhar também. Pô, o Bruno veio aqui no nosso hospital e da última vez ele veio e falou que ele não gostava de arroz. Então, pô, isso aqui já está dentro da minha base. Eu consigo trabalhar diferente esse atendimento no Bruno. Na próxima vez, se ele puder ter arroz dentro da restrição alimentar dele, eu nem vou oferecer, eu sei que ele não come. Sim. Né? Se não é algo obrigatório pelo médico, pô, tá na dieta livre, eu vou tirar isso aqui, não vou nem oferecer, vou dar coisas que ele falou que ele gosta de comer. Então isso tudo vai gerando uma personalização do atendimento. Então a transformação digital, ela não vem só para a gente poder trabalhar a informação em prol do hospital, mas em prol do melhor cuidado ao paciente, que é o nosso foco, né? Somos uma empresa de saúde. A empresa de saúde ela tem que trazer melhores resultados para os pacientes. Legal. E uma pergunta, então, cara, já fiquei assustado, né? Eu achava que o público-alvo principal do HCore era a melhor idade. Você trouxe aí pra gente que é mais heterogêneo do que se imaginava. E falando do público da melhor idade, beijo mãe, beijo pai. Como é que foi como é que foi adequar eles a isso? Porque eu vou falar a verdade pra você. Eu vou usar meu pai e minha mãe de exemplo, né? Agora eles estão adaptados. Mas assim, no começo eles pegavam ali telemedicina, essa droga, fazer telemedicina, não vou no médico, nem sei o que o médico tá falando, né? Como é que foi comunicar com os clientes? A Jana tem um caso ali de, por referência, a maioria das grandes empresas sabem que a D4Sign é um nome de peso. Mas no mercado de saúde é diferente, né? Para um paciente é diferente. Como que foi recriar esse relacionamento com esses clientes da melhor idade? É uma dificuldade muito grande. Né? Até hoje. Até hoje. O paciente mais idoso ele não tem uma aderência muito grande na telemedicina. No teleatendimento, né? Antes a gente falava muito telemedicina, mas hoje é o teleatendimento, porque eu tenho psicólogo, enfermeiro, farmacêutico, né? Todo mundo faz o atendimento via tele. Mas o paciente mais idoso, ele gosta mesmo de estar dentro do hospital, gosta do contato, gosta de ver, ele gosta de imprimir lá o raio-x dele, a tomografia dele, ele nem gosta muito que o médico acessa pelo site para pegar o resultado dos exames dele, ele quer ele impresso aquilo ali para poder levar. Então, é uma característica.
Então, alguns vão se adaptando. Não foi restritivo, né? Não existe mais não. Exato. Ainda tem. Ainda tem, exato. Parece Porque que existe esse público, né? Entendi. Tem sempre esse público que vai querer, e até os próprios médicos. Tem muitos médicos que têm uma resistência à telemedicina também, que é os médicos também da melhor idade também, os médicos mais idosos, também tem uma resistência a fazer, pô, eu atendo meu paciente aqui, como que eu vou fazer um exame físico nele? Né? Como que ele tem que mudar o mindset dele. Teste neurológico ali, bater com o martelinho. E muita da sensação que você está conversando aqui com o paciente. Você está olhando para ele, você sabe, pô, esse cara está falando a verdade, se ele está mentindo. Né? No vídeo fica uma coisa mais impessoal. Sim, com então certeza. tem muita adaptação nesse meio do caminho que para pacientes mais idosos, né? Mas tem até paciente jovem que tem uma resistência muito grande. Mas eu vejo que num público em geral, existe uma tendência a aumentar cada vez mais o número de teleatendimentos. A gente tem um aumento de 40% todos os meses. Né? Então eu tenho lá, se esse mês eu tenho 200 teleatendimentos, eu tenho certeza que no mês que vem eu vou ter 280. Porque tem um aumento muito grande. As pessoas elas vão pedindo cada vez mais. De crescimento, inclusive. Exato. Eu vi uma palestra do Einstein há uns 6 meses atrás, que eles falam que há 2 anos atrás eles faziam uma média de 200 teleconsultas por mês. Hoje eles estão na casa de 1.500 teleconsultas por mês. Então é muita teleconsulta que eles começam a fazer. E aí, assim, é uma tendência do mercado como um todo. Hoje, todos os players de saúde fazem teleatendimento. Hoje, as próprias operadoras já têm o seu próprio serviço de teleatendimento. Sim. Então é algo que vai crescer cada vez mais. A gente vai se adaptando. Um colega meu esses dias estava comentando comigo que fez um teleatendimento do filho dele. O filho dele estava com dor no ouvido, era 2 horas da manhã, foi lá, fez um teleatendimento, rapidinho o médico já fez uma prescrição, chegou no e-mail da receita, ele pediu pelo próprio aplicativo do convênio dele, fez a solicitação da medicação na farmácia vinculada, em 2 horas chegou na casa dele. Tudo resolvido. Tudo resolvido. 2 horas ele ia demorar só para acordar de madrugada, ir até um pronto-socorro, fazer o atendimento. Isso se ficasse... Então, a medicação ali, todo esse processo, todas as validações que tem. Fora o custo, né, de todo esse processo também. Nossa, saiu de casa, ele já teve o custo. Gasolina, não sabe onde é que vai Estacionamento. estacionar, parar. Legal. E vou tentar, eu acho que fazer uma pergunta para fechar aí o nosso papo. Sendo com uma visão de um futurista, qual que você acha que são as tendências futuras para os próximos 2 anos? O que eu penso? Eu penso que o teleatendimento ele vai se consolidar cada vez mais, vai aumentar. Ele não vai atender 100% do público, porque nada atende, né? A gente sempre tem que ter as variações, mas eu acho que ele vai crescer muito. Né? Eu vejo também que dentro da área da saúde, o que a gente vai ter um avanço muito grande é na interoperabilidade. Né? Como que eu faço todos os meus serviços conversarem? Né? A gente passou por um momento onde a gente tem que criar muita personalização dentro da área da saúde. Conectar tudo ao mesmo tempo. E mantendo essa linha da conexão, gerando informação para que eu possa criar predição. Então a área da saúde, talvez ela tenha sido ela é uma área muito tecnológica, no entanto, a área de informação não é tão tecnológica assim. Então eu tenho equipamento que lê o seu corpo inteiro, tem um equipamento que eu conecto na sua cabeça e vai fazer olhar o seu encéfalo de cabo a rabo, mas eu não tenho, por exemplo, um sistema que está integrado com o outro, que é algo simples, trivial na área de tecnologia. Então tem alta tecnologia de equipamentos médicos, mas dentro do processo não tem tanta tecnologia assim. Os pontos de integração, né, eles são mais e agora a gente passou de 2000 a 2010 um momento de entender como a tecnologia ia atender os hospitais. 2010 a 2020 foi uma década onde a gente começou a consolidar implementações de sistema, consolidar a informatização de processos, e agora é a década da gente começar a coletar a informação para a predição do melhor atendimento ao paciente. Usar a inteligência artificial a nosso favor. Né? Então agora, esses próximos 10 anos, é justamente isso. Né? Você falou 2, mas eu acho que vai um pouco mais. Mas é a gente começar a realmente olhar para a informação que a gente já tem dentro da nossa instituição, ver como que eu posso predizer o melhor cuidado ao paciente, para gerar maior segurança para esse paciente, gerar melhores tratamentos. Tem algo que está muito em voga agora, os estudos, que é o atendimento personalizado. O atendimento personalizado é olhar. A Jana tem um problema cardiológico.
O Bruno também tem um problema cardiológico. Hoje, o mesmo medicamento que eu prescrevo para a Jana, eu prescrevo para o Bruno. O que a gente vai olhar para trás é, tá, mas o Bruno tem 25 anos, tem 1,80 m, tem o sangue, o sangue dele A positivo, e a medicação que mais adequa pro Bruno é essa. A Jana não. Ela tem 1,60 m, o sangue dela é do tipo B, ela tem um histórico de asma, e o melhor medicamento para ela é esse outro. A abordagem é totalmente outra. Exato, né? porque você tem informação para você trabalhar esse tipo de predição. Antigamente a gente não tinha. A gente sabia por estudos e empiricamente o que funciona mais para um e para outro. Agora eu tenho como comprovar, através de uma massa histórica, o que realmente atende melhor a este grupo de pacientes ou aquele. Legal. Muito bom. Bom, Alex, obrigado. Eu acho que nosso tempo aqui já está acabando. Obrigado por ter vindo, obrigado por compartilhar tanta informação com a gente. Jana, obrigado por estar aqui batendo esse papo comigo. A gente vai ficando por aqui. Já é o tempo médio dos nossos episódios. E muito obrigado por assistir mais um Assina Embaixo com a D4Sign. Seja vendo isso como podcast ou vendo isso como vídeo. Todos os links eles vão estar na descrição do vídeo. E aí você pode conhecer um pouco mais da D4Sign, conhecer um pouco mais do Alex e conhecer um pouco mais disso tudo que você assistiu. Obrigado e até a próxima.